Este aí, portanto, este aí, portanto, é o homem. Ai, ai, meu Deus do céu. É o homem, ele cria a lei para garantir que aquilo é inviolável e a torna, na sua lei criada, violável. É a santa ironia, entendeu? É a coisa mais irônica, ou seja, o cara se presta ao prazer, vou criar uma lei, não pode fazer isso e aquilo e aquilo. Quando ele criou a lei, ele desvalidou-a. Já pela dúvida, porque quando você cria uma lei é para garantir que aquilo não aconteça, né? O contrário do criado. Meu Deus do céu. Se você parar, cara, para analisar, você vê uma chacota cósmica, é abusivo. O que eu quero dizer? Quando o Newton parou para formar a lei, ele a falsificou, ele deu condição para que aquilo ali existisse, entendeu? É uma palhaçada, é uma palhaçada. É aquilo que eu falei, né? Criam lei para que seja quebrada. Se você não quer que a lei seja quebrada, é só não criá-la. Você bloqueia. A melhor lei é não criá-la. Você a torna inviolável. Puta, cara, cadê os meus prêmios? Cadê o meu público? Cadê? Não tem. Porque é vergonhoso, né? É vergonhoso. Uma vergonha do Vart. Vamos criar uma lei. É só não criar. Quando Newton sentou e as leis da termodinâmica, eu chego lá se eu quiser. As leis de Newton, tá tudo aí, primeira, segunda, terceira, tudo. Quando ele fez para proteger, ele deu espaço, porque é uma ironia cósmica. É para dar uma chapuletada no lombo do homem, entendeu? Para mostrar uma coisa, falar, aí, ó, palhaço, né? Tipo, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Entendeu? Aconteceu comigo assim. Não se questionou, não falou. Você não é o fodão? Tire suas próprias conclusões. Você é o fodão? Você é? A questão do controle sobre uma situação é horrível. O dominador não quer dominar quando ele pode, porque é escravizador. Tipo assim, o dominador fala assim, aliás, o dominador nem existe para dominar. Ele não precisa, ele não se dá o trabalho, porque não precisa. Quando você consegue, ele vai deixar você tirar suas conclusões, sabe? Não. Se você tem moral contigo mesmo de falar, tá, não, é uma coisa que te dá uma decência, sabe? Mas te coloca no teu lugar, assim, fala, este é o homem reto que eu quero. E agora, não, aí fala, agora você vai, porque até agora você não podia ir. Eu tô com esse negocinho na mão, né? Pegar uma caneta, porra. Daí fala assim, não, agora vai. Vai, porque agora você acha que você tá podendo ir, né? E vai. E o cara vai. Mas até então, tá, então assim, a criação da lei concede a quebração dela, porque já é um fruto da dúvida. O que ele está querendo se segurar? O cara é respeitado pela essa bagaceira científica, como Einstein. Ou o cara é respeitado que criou uma lei espiritual no campo científico. Óbvia. Ele pegou o óbvio e fez essa lambança, Newton. Newton, cientista que dois copos, ou seja, né? É vergonhoso. Eu tô com vergonha aí pelos cientistas aí, sabe? Eu tô com vergonha. O cara pega o óbvio e quer fazer moda verbal? É, porque dois copos, ó. Que ironia, né?
tá gostoso esse assunto, eu quero continuar, tá? Eu quero continuar. Ou seja, ao criar uma lei, porque é falso poder, é uma falsa lei então. E foi uma coisa que a proibição, a tentativa de proibir do homem veio da permissão de ela existir. Olha aí, ou seja, quando Newton se deu ao trabalho de criar essa proibição óbvia, ele abriu parte para a lógica agir. Aí é onde entra uma participação ignorante do homem, aonde o homem é usado. Que até então vocês não percebem que tinha essa parte, e que agora percebem, e que acaba não existindo. Eu quero dizer que uma coisa universal precisa do homem para usar as mãos dele. Porque o espírito não balança a portinha lá, que nem nos filmes. Ele não consegue se ele não usar o homem. Vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria, vixe Maria. Olha, 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 olha. Olha o tamanho do problema. Vixe Maria, senhoras e senhores, cadê os meus prêmios, a minha fama, a minha banheira? Cadê o meu AP triplex? Cadê? Cadê a minha vida mansa e as menininhas me rodeando? Cadê minhas fãs pra me tirar fotinha e sair no Facebook? Cadê? É vergonhoso. E muito do que eu falei hoje eu vivi essa noite. Se eu te falar o que eu vivi essa noite, você caga-se nas calças. Eu vivi uma coisa surreal essa noite, que é sempre novo, sabe? O meu braço dormiu em certo momento. Eu vou narrar um pouquinho. Tudo disso eu sei, eu nem me preocupo mais. O meu braço dormiu, ele adormeceu, porque eu acho que eu dormi com ele assim. Quando eu puxei ele pra fora, ele começou a fazer assim, ó. Ele começou a torcer sozinho. Ele começou a torcer sozinho, meu braço. Eu percebi, sabe, o que? Era aquele efeito sobrenatural. Eu nem esquentei a cabeça. Porque existe uma coisa que se manifesta em mim e que agora está sob controle. E é nisso que ela cai quando ela vem. E aí me rodeia. Há como fazer isso, mas há um certo controle da situação. Eu percebi que torcer o meu braço assim, é involuntário. É tipo as coisas de filme que dobra os caras para trás, o pescoço do cara lá nos filmes, o corpo se dobra. É a mesma coisa. Só que tudo tranquilo. Tudo eu tava tranquilo. Eu nem esquento a cabeça. Eu levanto, mexo aqui, puxo o braço. Eu sei, tá sob controle as coisas, entendeu? Tá sob controle. E não está. Porque é uma recíproca de entendimento. Entendeu? Há uma recíproca e este é o lugar, uma reciprocidade de entendimento. Entendeu? Porque não há poder sobre isso e isso há poder sobre isso e não há. É uma coisa que é complicado, mas assim, não quero falar desse momento de hoje à noite, mas o meu braço começou a torcer assim, eu percebi, eu acordei, peguei assim e massageei porque ele estava dormente, mas não foi porque estava dormente que ele torceu assim, só se disfarçou. Porque essa coisa não quer se mostrar. E ela quer usar condições físicas para aparecer. Eu percebi que o meu braço estava dormente. Porque eu dormi em cima do braço, ou eu dormi com ele para trás, assim, não sei, eu acordei com ele meio dormente. E quando eu me toquei, ele estava torcendo, entendeu? Foi maravilhoso. Eu peguei, segurei, aí massageei ele assim, coloquei aqui em cima. E aí aconteceu aquelas coisas que eu falo. Mas aí não é disso que eu quero falar. Vamos voltar para Newton. Vem cá, vamos para Newton. Volta aqui, olha. Volta aqui. Volta aqui para Newton. Volta aqui para Newton. Cadê o senhor? Como é que é? Sir Isaac Newton. Eu até vejo ele lá com seu cabelinho amulherado, né? Aquelas perucas de mulher, mostrando que há uma ordem feminina no mundo. E ele escrevendo a sua lei, né? No seu papiro. 2 copos. De onde ele começou? Ele tava preocupado, né? Eu vou zoar, deixa eu zoar. Ele tava preocupado, falando, meu Deus do céu, meu Deus. Eu preciso fazer uma lei para evitar isso, olha só. Ou seja, ele veio do inevitável, o falso poder do homem, né? Para criar algo lógico, que a lógica já se mostrava, olha o pepino.
Ele cria uma lei para garantir algo ilógico, sendo que a lógica já está registrando isso, que é impossível. Ou seja, para que ele fez isso? Para que ele quis se garantir em lei? Se a própria lógica já mostra, entendeu? Manuseio da situação. Nisso há uma participação que não há, porque essa coisa pode fazer tudo isso sozinho, mas eu entendendo isso, eu consigo agora pôr uma participação, por isso que eu estou pondo uma participação. Ou seja, essa coisa precisa da mão do homem para criar a bomba. Deus vai dizer assim, não, mas ela pode criar sim, ela pode criar sozinho. Mas acontece que a partir do momento que eu entendi isso, ela depende de mim. Da mesma coisa que eu falei da água antes. E depende e não depende. E aí há uma participação. E a gente caminha em ovo. É como se um soubesse da fraqueza do outro e um soubesse do poder do outro. Mas não há poder e não há fraqueza. Mas vamos lá. Uma coisa, de certa forma, precisa tocar. E essa parte ficou bem com a parte física. Por isso que nos filmes você vê os móveis fechando sozinho e o homem julga isso ser poder. Ó, eu já fiz esse vídeo, né? Eu vou levitar a caneta. Eu vou levitar a caneta. Presta atenção. Cadê? Eu vou pôr aqui para você ver. Vou levitar essa caneta, ok? Pessoal, povo da internet, meus fãs futuros, agora essa semana eu fico rico. Qual que é a ideia de levitação? Tá, eu vou levitar essa caneta. Atenção. Olha a caneta levitando. Uau. Não? Sim, senhor. Sabe por quê? Porque eu não existo para segurá-la. Então quem está segurando? Deixa assim. Isso tem a ver com o que Newton fez. Só está um pouco trabalhado a ideia. Quando Newton criou a lei que 2 copos não podem ocupar o mesmo lugar, ele quis garantir uma segurança de algo que a própria lógica já garante. E você viu que eu quebrei a lógica. Então calma, tá? Calma que eu sou foda aqui. Isso é novo. Vamos só ficar com a ideia da brincadeira, tá? Já fiz um exemplo, beleza? Já fiz a ideia do médio, né? O meio, lembra do meio? Que eu tô no meio. Então assim, eu vou levitar a caneta de novo, vamos ficar por isso, tá? Eu vou levitar a caneta. Vou levitar, ó. A caneta tá levitando. Cara, isso é assustador, não é? Vocês já viram isso alguma vez na internet, ao vivo? Não, olha. Agora eu vou deixar ela aí apontada para você. Uau. Eu vou aproveitar uma deixa. Aqui. Aproveitar uma entradinha nos assuntos. Vocês viram que eu fiz uns vídeos noturnos mostrando efeitos paranormais, né? Eu tenho certeza que vocês queriam ver a porta fechar ou o lençol ser puxado, né? Então, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A partir deste momento que eu entendi isso, agora pode ser assim, mas não pode. Você vai dizer assim, eu tava lá, né? Mexi a mão. Isso não é paranormalidade. Isso não é. Porque você está esperando aquele outro sistema. Isso não é efeito paranormal. Você teve... Porque você não sabe das coisas. Então, tem que estar comigo esse controle. Eu tenho que saber que aquilo acontece em mim primeiro. Quando você vê fora, por exemplo, aí eu estou livre do problema. Porque enquanto você quer fora, indica que está me controlando. Quando você
ver comigo, talvez você passe a ver fora. Daí é opcional. Eu prefiro que esteja comigo. Porque a partir do momento que estiver fora, já não está mais no meu controle. Por isso que eu movimentei meu corpo e falei que é sobrenatural. Eu falei, não. Porque você não sabe das coisas, entendeu? A partir de agora, sabendo que isso está assim, mostra a consciência da situação. Pode acontecer da porta abrir e do lençol flutuar, mas não pode ser primeiro por aí. Tem que ser primeiro aqui, onde eu mostrei. E talvez fique assim por muitos anos. Talvez fique assim e nunca tenhamos o outro jeito. Porque o outro jeito, eu vou ter cagões na internet. Porque vocês nunca viram isso de verdade. Então eu tenho que saber se é viável vocês verem isso. Se realmente eu quero que vocês vejam isso. Porque eu não quero ver gente chorando e se cagando por aí, entendeu? Em desespero. Entendeu? O fim do mundo, eu conheço. Isso é saber, meu querido, das coisas. Entendeu? Porque o dia que um lençol meu fazia assim, ó teu cozinho. E os meus melhores amigos, e se bobear, tem um monte de gente em desespero ao meu redor. E aonde eu for, porque não é pouquinho. Tá começando de pouquinho, no lugar certo. Não é pouquinho. É extravagante. É abusivo. É abusivo. O que vocês conhecem sobre o sobrenatural fica no chinelo. É abusivo. E não tem pra ninguém. E quando o homem perceber que ele não tem o controle, temos uma terra débil mental para fazer. É a ruína. A pessoa entra em parafuso, entendeu? Tudo isso eu tenho que cuidar com a minha historinha e eu estou cuidando. Eximiamente perfeito. Vamos voltar para Newton? Eu quero dizer que quando você cria uma lei, você cria a condição de existir os que vão por causa de uma coisa que é entendida. Ou seja, mas vamos ficar em Newton, né? Quando Newton ficou preocupado em falar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, ao estudante disse: Newton, você é burro, Newton. Newton, é óbvio, o óbvio e o ilógico. Só que os dois estão sendo manipulados, tanto que o cara se questiona lá dentro dele, mas isso é óbvio. E de vez em quando vai entrar uma situação aí na vida prática, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no esposo. Por quê? Porque o corpo está ligado à carne. Agora desliga o verbo da carne para você ver como cabe 300 corpos no mesmo lugar, por causa do verbo. Entendeu? Aí aonde mostra de novo aquele lugar que a gente vai, corpo e carne, verbo e tal, e aquela coisa toda, e que daí não ocupa e ocupa. E tudo isso é perfeito. E a partir do momento que se entende isso, pode se ocupar 300 corpos no mesmo espaço. Por quê? Porque é o espaço que abre. O problema é que se o espaço abrir, vamos supor que eu tenho uma lajota aqui, dessas minhas, de 50 centímetros, cabe uma pessoa. Você vai dizer assim, mas não cabe duas pessoas, né? Cabe. Porque, por incrível que pareça, esse espaço de 50 centímetros quadrados da lajota, ali de circunferência, né? Ele abrange para 1 metro. Vamos supor um porcelanato de 1 metro. Ali já cabem 2 pessoas. Você julga que não abriu o espaço, que abriu o espaço é por isso que coube 2. Não, continuou sendo uma cerâmica. É tudo ilusório. Tudo que é carnal é ilusório e vai usar para matar essa teoria. Mas isso tudo agora está sendo controlado. O corpo físico ele usa para matar a teoria, e a teoria que deu a vida ao corpo físico. Só que se rebelou por causa de uma situação de entendimento cósmico, e a prática quer matar a teoria. E você viu que a teoria é abusiva agora com o corpo físico. E você vai ver que você precisa de uma cerâmica de 1 metro quadrado para caber 2 pessoas. E a teoria vai dizer que o espaço não abriu e que está ocupando 2 corpos em 30 centímetros.
Porque a teoria quer ser abusiva com a prática, porque a prática quer ser abusiva com a teoria, porque sempre foi. E quanto mais isso acontece, mais engenhoso fica. E mais uma coisa se põe contra a outra. E mais fica abusivo. E a teoria mais se fortalece. Porque a prática, vida nossa, vai tentar negar. Mas Newton e todo o que está feito prova essas coisas. O próprio homem sucumbe a essa ideia física. E nós temos isso a todo momento na internet. Então assim, porque apenas só se divide carne e o que se fala. Entendeu? Foi a teoria que criou a carne, e a carne se rebela contra a teoria por causa de uma posição cósmica, ela se manifesta melhor. E você vai pôr duas pessoas em 30 centímetros, não dá. Carnalmente. Mas o verbo vai falar dá. E a teoria, e aí o corpo que está comigo vai falar, mas não cabe, cara, tá louco. Tudo está certo. Tudo está certo. Em prática, você não vai caber 3 pessoas em 30 centímetros. Mas está cabendo. 60. Isso é necessário que seja assim. Necessário. Um corpo carnal, 1 bilhão não carnal. Esse é o poder da divindade. E tudo isso coloca em risco a existência humana. E a existência humana se fica preocupada com isso. Porque se isso for verdade, como que eu me conflito com essa prática e vejo isso e não bate, cara? Ou seja, fica perto da psicose, né? E eu me lembrei do filme Psicose, né? Lembra do filme Psicose? Vamos lá, vamos ver? Vamos ver o filme Psicose. Eu lembrei, fica com uma psicose. E é isso que a mente humana tem medo. Porque ela se confronta, vai ficar uma coisa psicopata, psicose, né? Psicose. Vamos ver aqui o que é psicose? Psy é aquela letra grega, né? Psicose. 1960. Tem aí, você pode ver, né? Se você quiser, você procura na internet. Vamos ver alguma curiosidade. Psicose, origem da palavra. Vamos ver a origem da palavra, o que ela diz do grego, do latim. A psicose da palavra, a psicose da palavra origina das palavras gregas para psique, que significa alma, e osis, O-S-I-S, que significa uma condição anormal. Caralho, hein, cara? Eu vou parar porque é muito relho. E a psicose, termo foi usado igualmente, ou seja, aquilo que Newton falou, uma coisa espiritual possui o corpo. E aí você vai dizer assim que basicamente o espírito, quando o corpo morre, deixou o corpo? Não. Porque tem que entender muitas coisas. Basicamente, quando você ora, você pede uma presença espiritual. E muita gente fala isso, vem Espírito Santo, vem. É como se faltasse o Espírito em você para que você estivesse vivo, mas nunca deixou de estar. O problema é que você tem que pegar isso e pegar o que os filmes falam de Espírito. E ver se isso é bom ou ruim. E saber separar a carne do Espírito. Se você talvez separar a carne do Espírito, você não morra. E você julga que é o Espírito que mantém a vida da carne. Então há uma bagunça tremenda aí, entendeu? E não estou preocupado em viver 200 anos. Eu só falo baseado nos relatos, nas coisas humanas. Eu estou cagando e andando para a vida eterna. Entendeu? Então vamos lá. A psicose do termo foi usada... Ai, porra. Ai, saiu fora, eu cliquei errado, peraí. Designação de qualquer doença... Ah, tá. Psicose. Você viu que alma e ísis, ó, aí, designação, agora vem outra ideia, outra definição, de qualquer doença mental, geralmente aquelas definidas pelo conflito com a realidade e psicopatia. Psiquiatria, perturbação, transtorno mental, aí já se torna ferramenta demoníaca. Ferramenta demoníaca. Vai te dominar. Você vai pegar o facão e vai picotar a sua mulher. Porque controla você. Vai fazer isso.
O vizinho vai vir falar: assassino, louco, bandido. Vem a polícia. Te põe na cadeia. E aí os jornais noticiam a coisa. O que aconteceu com esse cara? No final do frigir dos ovos, quem vai reinar é o que o homem quer. Vagabundo, assassino, onde já se viu? O que passa na cabeça? Ninguém sabe que é espiritual. E o espiritual vai fazer o carnal reinar. Matou porque quer, porque ela apodreça na cadeia. E o homem tranca ele numa jaula e o sistema come solto. Todo achando que o homem quis matar. Quis picotar a mulher. Não sabe que foi possuído demoniacamente. Picotou a mulher. Daqui a um pouco o homem é largado e veja, tá feita a cagada. O assassino que bate na minha porta faz isso. O pai que estupra o bebê é possuído por Satanás. O homem que bate numa mulher está possuído por Satanás. Satanás está nos dois, porque se Satanás quiser, ele faz a mulher picotar o homem com um sopro. Mas ele quer que um plano se estipule. E ele vai fazer a mulher apanhar. Para que esse homem se... Ai, cadeia nesse vagabundo. Aí esse homem estupra o bebê. Ele vai para a cadeia, movimenta o jornalismo, movimenta a empresa de Satanás, cai na cadeia, o diabo possui os presos lá, rapa a sobrancelha dele e come o cozinho dele. Satanás nos presos fazendo justiça dos coisas lá. Os carcerários só olham e vê e falam: isso aí mesmo. O pai de família revoltado, com o filho estuprado, não sabe o que fazer, já é tarde demais, a cagada já foi feita. Satanás possui a criança e faz ela desenvolver um monte de problemas psíquicos, psicológicos, e aí para movimentar a igreja a outro lado de medicamentos, psicologia e psiquiatria. E tá feita a desgraça. E eu sou Vanderlei Nassi, tô jogando merda na porra do ventilador.